Sejam bem-vindos ao Dino Arquivo. Eu sou o Tony e hoje a gente vai fazer a revisão do Baryonyx da Hammond Collection da Mattel. Já sei que na cabecinha de vocês as perguntas estão matutando. Onde que você comprou? Quanto que você pagou? Se você ainda não sabe, eu moro em Portugal, mas eu comprei esse carinha aqui na pré-venda do Amazon dos Estados Unidos. E sim, tem toda essa questão de pagar frete, pagar a taxa de entrada do produto, né? Mas no entanto aqui em Portugal a gente já paga essa taxa na hora da compra do produto. Eu vou deixar aqui embaixo o link do Amazon Internacional se você quiser comprar ele. Infelizmente você só consegue ele pela internet e acredito que só no Amazon. Então chega de conversa, vamos dar uma olhada nessa fera de perto. E aqui vem a nossa fera, tá dando um pouco de reflexo aí pra vocês, provavelmente por causa do meu ring light, mas não tem problema não. Vamos dar uma analisada nessa embalagem antes de libertar ele. Neste lado a gente tem o logo clássico do Jurassic Park, né? Ele é todo feito com essa tinta brilhosa aqui, ele é em alto relevo. E aqui a única parte do Baryonyx que fica visível é através dessa vitrinezinha que tem aqui, né? Que é feita de um plástico transparente. Normalmente os dinos da Amber Collection, Hammond Collection, eles vêm numa embalagem fechada, diferente dos dinos de baixo custo da Mattel, né, que vem naquela embalagem toda aberta. E aqui no cantinho a gente tem o titio Hammond, dentro daquela resina, né, onde fica preservado o mosquito. Aqui tem a silhueta dele. Eu não entendi por que a Amber Collection foi substituída pela Hammond Collection, né? Porque não faz sentido. A Amber Collection supostamente era para trazer os dinos da primeira franquia, né? De Jurassic Park 1 até Jurassic Park 3. Entendi o que aconteceu. Eles simplesmente mudaram para a Hammond Collection e de repente trouxeram um dinossauro de Jurassic World, que é o Baryonyx, que só apareceu em Jurassic World. Continuando, aqui na lateral a gente tem outra imagem do titio Hammond. E diferentemente do que todo mundo pensa, esse não é o Baryonyx Chaos, esse é o Baryonyx de Fallen Kingdom. E aqui descreve a cena em que ele aparece, né? E aqui tem uma foto do brinquedo, os blá 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 que ninguém lê e mais nada. Então vamos libertar essa fera. Voa lá! Aqui a gente tem o nosso garotão e ele vem assim dentro dessa embalagem transparente, mas ainda assim ele tá aqui todo preso e a cauda dele vem separada. Primeira coisa que eu já queria falar que eu não gostei, a cauda vem amassada contra essa borda aqui, ó. Eu não sei se isso vai prejudicar, né, até porque a cauda é de borracha, mas vamos ver como é que vai ficar isso. Agora a gente vai soltar todas essas amarras que prendem ele. É difícil, viu? A embalagem é bem dura. Pronto. Vamos soltar a cauda dele. Ó, como eu falei pra vocês, a cauda já ficou prejudicada. A parte do ferro é aqui dentro, né? Não é aqui na ponta. Agora a gente vai fazer o encaixe da cauda dele, né? Com aquele clique satisfatório. Pronto, agora você sabe que tá bem encaixada e não sai. É um dos problemas para quem, no caso, pretende vender a figura, né, futuramente. Você não tem como desencaixar a cauda para pôr ela de volta aqui, né? Infelizmente, né? O mundo não é... Eu tô até suspirando aqui, né? É muito linda essa figura mesmo. Para quem já gosta muito dos Baryonyx, né, que foram lançados antes, né, o Green, o Limbo e o Chaos. Esse aqui ele é espetacular e ele não é a mesma figura dos que foram lançados antes, muito pelo contrário, ele tem semelhança sim, mas ele tem muita coisa diferente. E a gente vai, antes de falar das articulações, a gente vai analisar a escultura dele. Já mudei a posição da minha câmera para a gente analisar melhor e dar uma olhada na escultura da cabeça desse Baryonyx. Está muito mais complexa do que as figuras que a gente normalmente recebe. Ele tem esse vinco aqui do nariz mais fundo, essa parte aqui de trás, né, onde fica o ouvido, também tá bem mais funda, e ele tem aqui em cima o furo do nostril. Para vocês entenderem melhor o que eu tô falando, eu trouxe aqui o meu Baryonyx Chaos, né, para vocês darem uma olhada na diferença que é da escultura da cabeça do Hammond Collection para a linha comum da Mattel. Os dentes até são um pouco parecidos, né?
mas o do Baryonyx da Hammond Collection são um pouco mais grandões, né? Mas a cabeça tem detalhes bem diferentes, né? A começar pelo focinho, né? O Baryonyx da linha comum, ele não tem nariz, né? Não tem nóstril. O da Hammond Collection tem. No pescoço a gente tem uma escamatura bem grossa aqui nessa parte, né? E tem detalhes de ruga também, né? E diferente dos outros Baryonyx, que aqui embaixo, nessa parte aqui inferior, eles têm dobras de pele, né? Como a gente vê aqui embaixo do pescoço, ele tem mais dobras de pele, né? E no caso do Hammond Collection, ele tem essas escamas aqui mais grossas, né? Que acabou que a pintura tampou um pouco, mas elas não eram tão grossas assim. Mas já é outra diferença que a gente tem. Aqui no corpo dele, ele tem umas marcas de costela bem fundas, né? Bem grossas que dá pra ver. E se você observar, não tem isso nos Baryonyx da linha comum, né? A pata dele aqui tem bastante detalhes de escama também, de rugas assim, né? Mais enrugada, a gente vê a musculatura aqui e aqui também. E aqui na panturrilha dele também a gente vê uma musculatura bem forte, né? E as garras do pé são todas iguais, né? Tem o mesmo comprimento e o mesmo tamanho. A do meio é levemente maior, né? Os tornozelos dele também são bem fortes. Já, por exemplo, aqui no Baryonyx da linha tradicional, a gente vê que ele tem uma panturrilha mais magra, a coxa mais arredondada, não é uma coxa assim tão musculosa, né? Tão cheia de detalhes de músculo. E a pata dele é completamente diferente, porque a pata dele tem 3 dedos e uma delas é bem maior do que as outras, né? Não é uma diferença pequena. Não é uma diferença pequena, né? Olhando assim de baixo a gente vê melhor. Não é uma diferença pequena, é uma diferença bem grande. E as do braço são completamente iguais, não tem mudanças, né? E ao meu ver, a cauda do Baryonyx da Hammond Collection parece ser um pouco mais longa do que a cauda dos Baryonyx tradicionais. E eu acredito que seja mesmo, não apenas pelo movimento, mas se você botar uma cauda em cima da outra, praticamente, deixa eu ver se eu consigo fazer assim, para vocês verem melhor, e fazer com que elas façam o mesmo movimento, você vai ver que a do Baryonyx da Hammond Collection é um pouco maior, sim. Isso deu um pouco mais de proporcionalidade para essa figura aqui em questão, né? Ela ficou mais proporcional. Isso também ajuda na hora de fazer o equilíbrio dele. Ok, vamos para a parte que tá todo mundo esperando, né? Que é a parte das articulações, que eu sei que vocês estão bem ansiosos para ver isso. Eu vou começar com a cabeça dele, né? É lógico que ele tem a mandíbula, né? Como todo carnívoro, ele abre. A mandíbula dele é seccionada, ou seja, ela abre por seção, a cabeça abre para cima. E a parte do maxilar abre para baixo, né? Elas são separadas, a cabeça dele não é estática para abrir só a parte de baixo, como por exemplo é o caso do Green. Aqui no pescoço ele tem 2 articulações, ele consegue olhar para cima e ficar com o pescoço quase reto, e ele consegue olhar para baixo, e ele tem uma segunda junção aqui no pescoço, que ajuda a olhar um pouco mais para baixo e um pouco mais para cima. Essa articulação é uma ball joint, então ele gira, né, a cabeça ao redor, e aqui em cima também, mas é uma ball joint um pouco limitada, né. Seguindo para baixo a gente tem aqui o braço dele, que é uma ball joint, como todos os outros Baryonyx tinham, né, aqui em cima no suposto ombro dele, né. E aqui a gente tem uma ball joint no cotovelo dele também, e que permite a dobra do cotovelo. Muito legal para você fazer aquelas posições, né, dele segurando o alimento, né, ou se apoiando em cima de alguma coisa. Aqui na pata a gente tem a rotação da coxa, né, no alto do suposto quadril. Temos o joelho. O joelho dele é um pouquinho duro, tá? O joelho dele é mesmo um pouco duro, mas isso é bom para segurar a pose, né? Afinal, o joelho é o que segura o corpo inteiro. Se o joelho não dobra direito, vamos ter problemas. O contra-joelho, né? Que é essa parte aqui de trás. E o tornozelo, né? Que é o pé dele. A gente também tem articulação aqui. Todas as articulações da pata são extremamente duras. Então, assim, é uma coisa para não ficar mexendo muito, porque se ela desgastar, ela perde a função dela. E depois a gente tem a cauda, né?
Vocês já sabem que a minha veio torta. Aqui a cauda tem a base dela, né? Como todas as outras caudas de Baryonyx. Me preocupa um pouco se a pintura aqui vai arranhar, porque a cauda é de borracha, né? Eu achei que aqui o encaixe da cauda ficou meio mal feito, né? Ficou meio grosseiro, podia ter dado uma disfarçada um pouco melhor. Mas pronto. E a gente tem a movimentação da cauda pela borracha, né? Pelo arame que ela tem dentro. Eu percebi que aqui do lado você tem um ponto de injeção, mas esse ponto de injeção ele meio que abre por causa do arame que vai dentro do corpo. Isso me preocupa se vai rasgar ou não. Aqui no final você tem outro ponto de injeção para passar o resto do arame, né? Então essa parte da pontinha da cauda, que é justamente a parte que ficou torta, ela não dobra. Você só consegue fazer um movimento só até aqui. Então é uma coisa de se pensar, né? Põe a cauda numa posição e não fica mexendo muito, porque pode rasgar. Muita gente reclamou que a asa do Pteranodon, né, do pterossauro, rasgou de tanto ficar dobrando, né? E pode acontecer, porque por mais que eu esteja achando que esse Baryonyx está num plástico bom, até é um plástico sólido, ó, plástico grosso, não é um brinquedo fajuto não, como por exemplo esse aqui, né? Você já escuta que o plástico é aquele fininho, né? Mas esse Baryonyx aqui não, ele é um plástico mais grosso, mas mesmo assim é melhor não arriscar. Vamos falar da coloração dele, né? Essa é a coloração meio que padrão dos Baryonyx da linha de Jurassic World, né? Que é essa coloração azulada que a gente tem aqui em cima dele, com esse detalhe de cinza gelo, né? Um cinza levemente azulado. Na cabeça dele ele tem esse azul fazendo um degradê, e aqui no olho dele supostamente ele tem umas escaminhas que são brilhosas, né? Que são metalizadas. A coloração é parecida, mas não é igual à do Caos, né? O Caos é um azul um pouco mais claro. Por mais que eu repintei ele, vocês lembram que eu repintei dessa parte pra lá, né? A cabeça aqui, por exemplo, no tom original dele, vocês conseguem ver que é um azul profundo, né? Um azul escuro, mas não é o mesmo azul. Os dentes dele foram pintados de branco, pra minha surpresa, né? Que é bem raro, porque geralmente eles pintam desse tom de amarelado aqui, né? Mas acho que fizeram isso para dar uma diferenciada, né? Dentro da boca é igual praticamente, né? Aquele tom de rosa, né? Ele tem a língua presa, não tem a língua solta, né? Não é como a do espinossauro, que é molinha, né? Para fora. O céu da boca também tá pintado, mas na verdade isso não é pintura, né? Isso é um outro plástico, é uma outra peça que é feita para encaixar aqui. Mas o que eu achei legal é que passaram um verniz brilhante dentro da boca dele para dar uma ideia de saliva, né? Por exemplo, você não tem isso aqui nesses outros Baryonyx. Você tem esse brilhinho acetinado, mas é brilhinho do plástico. Aqui não, aqui foi realmente passado um verniz por cima, porque você tem a lateral da boca aqui que tem um brilho completamente diferente, e a língua também tem um pouco de textura. Muito bom, muito bacana. A cabeça dele é mais emborrachada do que o corpo. Bem legal. Uma pergunta que você provavelmente deve estar se fazendo: ele fica de pé? Ele fica assim, tranquilamente, você não tem problemas. Eu vou fazer algumas poses com ele e tirar algumas fotos para me dizer para vocês o que eu acho ou não. Ó, aqui eu fiz uma pose mais ou menos apoiada num pé só, mas é um pouco complicado você tentar manter ele numa posição tipo correndo, né? Você tem que posicionar muito bem a cabeça, a cauda e os braços para ele se equilibrar. Mas quase todas as poses ele saiu muito bem, conseguiu ficar de pé sem cair no chão ou sem desabar ou desmontar a pose, porque as patas seguram muito bem o equilíbrio, né? Então bora fazer algumas comparações. Então, pessoal, ele é um Hammond Collection, então ele não tem a mesma escala dos outros dinos, né? Mas eu trouxe aqui para comparar com ele os próprios irmãos dele, claro, né? O Grimm, o Caos e o Limbo. E eles têm quase o mesmo tamanho, tá? Não é muita diferença, não. A grande diferença que eles têm é mesmo no corpo, né? Se você vê os da linha comum, eles são mais gordinhos, né?
Os da linha do acampamento Cretáceo são mais gordinhos e tem a cauda mais curta, mas o resto, o tamanho da cabeça, do pescoço, das patas e do braço é exatamente igual. Até me arrisco a dizer que esse Baryonyx da Hammond Collection ele é desproporcional, mas ao que parece é um pouco sim. E para mais uma comparação dentro do próprio universo da Mattel, eu trago aqui nosso querido Raptor Tigre, que está aqui com a gente desde o começo do canal. Eu acho que ele fica numa escala bem boa, nesse caso com o Raptor Tigre, em questão do filme, né, das escalas reais, né, que aparecem no filme. Eu acho que ele fica numa escala bem boa e bem interessante, né, pelo tamanho que é o Baryonyx no filme e o tamanho dos Raptors, eles ficam numa escala bem legal. E para uma última comparação fora do universo da Mattel, eu trago o Therizinosaurus da Schleich. Os dois ficam numa escala bem interessante, né? Os dois têm essa coloração aqui de cinza, né? Ficam bem bonitos juntos. Mas essa comparação é mais na questão de detalhes. Se você vê a qualidade dessa figura da Hammond Collection, ela é muito parecida com a qualidade das figuras da Schleich, né? Que tem bastante detalhes de escama e a pintura também tá bem interessante, né? E graças aos céus esse Baryonyx tem as unhas pintadas e eu não vou precisar levar ele na manicure como eu tive que fazer com os outros. Olha, bem estável até. Considerações finais. Eu acho que vale super a pena você ter essa figura na sua coleção, porque o grande diferencial dele para os outros Baryonyx é que ele é bem articulado, o plástico dele é resistente, a pintura não é super realista, mas também não deixou a desejar, uma pintura mal feita, né? Eu quis ele desde o momento que eu vi sobre o lançamento dessa figura, né? Eu sempre quis ter um dino articulado, né, para fazer fotos, fazer poses e tal. E acho que ele vai virar um dos mascotes do canal, junto com o Raptor Tigre e o Allosaurus Poe, que são sempre a fachada do canal, né? E sobre essa figura, eu tenho certeza que por mais que ela custe um pouco caro, né? Se você tiver recursos para ter ela, você não vai se arrepender. Por mais que a Mattel tenha pisado na bola ultimamente, a gente sabe muito bem disso, essa figura aqui tá surpreendendo muita gente, não só eu, outros colecionadores também que fizeram review ficaram muito surpresos com a qualidade dessa figura em especial, né? Porque em questão de articulação a Mattel tira de letra, né? Eu não tinha dúvidas nenhuma que eles iam conseguir fazer figuras de dinossauro muito bem articuladas, né? A gente já tinha visto essas figuras antes, né? Os Velociraptors que foram lançados. A gente tem o Parasaurolophus também da Hammond Collection que foi lançado. A gente vai ter o Tiranossauro também, né? Que me surpreendeu bastante eles lançarem uma figura de Tiranossauro. Acho que é isso, galera. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e apertar no sininho. Vai vir uma novidade muito boa para vocês que assistem aqui o canal. Um suspense assim no ar, mas os beneficiados vão ser vocês que me assistem aqui toda semana e que me aturam. É isso, galera. Dinossauros existem e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!